gente. Beleza, estamos gravando aqui a aula para o Rodolfo acompanhar depois. Bom, então, tudo bem? Alguma dúvida quanto a isso? Esses conceitos, eles cabem margem à interpretação, são conceitos que a professora Adriana Nolasco, lá que eu sempre me refiro, ela utiliza bastante nas coisas que ela publica, e a gente vai entender, pelo menos o que eu tenho visto, é que a madeira, ou nossa situação, desde os resíduos florestais até os resíduos madeireiros propriamente dito, né, serragens, etc., eles sempre encaixam um pouco mais nas duas últimas, dos dois últimos contextos, do reaproveitamento e do reuso ou reutilização. A reciclagem, e na reciclagem, aquela reutilização da madeira, ela nem sempre encaixa. A madeira, é difícil você ter algum material que você simplesmente reutiliza por muitas vezes. Lembrei agora de um exemplo interessante que eu queria até compartilhar com vocês, que eu sempre uso em aula, que é aquele aluguel de madeira para construção civil. Vocês já viram isso, alguns de vocês? Quando a gente tem uma construção civil, seja um prédio, uma casa, etc., é muito comum a gente usar muita madeira durante a obra. Então, desde aquelas escoras de laje, aquelas formas de concreto e etc. E isso, esse material é um dos poucos casos onde eu acredito que a madeira possui algumas reutilizações ou reusos. E uma vez eu vi ali em Seropédica, caminhando mais ali por 30, 32, se não me engano, o quilômetro, viu, Andressa? Aqui a gente chama os lugares aqui perto pela quilometragem da pista. Então, tem ali no quilômetro 30, tinha alguma coisa assim, alugo escoras de laje. Eu passei, achei interessante, porque eu nunca tinha visto assim a questão do aluguel. Sabia que você consegue reutilizar algumas vezes, mas o camarada, o que ele faz ali? Pega aqueles pontaletes de eucalipto, a escora de laje são fustes de 10, 12 centímetros de diâmetro, com 3 metros de altura, esse é o padrão, para escorar a laje. Todo mundo acho que já viu isso, né? Um monte de estaca de eucalipto assim segurando a laje, o pessoal bate a laje. E isso ele tem uma certa reutilização, o camarada usa numa obra, depois usa em outra, em outra, em outra, em outra, e é comum nesses casos, assim como a garrafa de cerveja, você ter algumas perdas. Algumas garrafas vão se quebrar, algumas escoras vão se deteriorar. Então é um negócio legal de pensar assim, é possível para madeira? É. Agora, os outros conceitos da própria reciclagem e do reaproveitamento, o reaproveitamento é muito claro. Muitos dos exemplos que a gente vai ver daqui a pouco, você está reaproveitando aquele material para outras situações, para outros usos. E a reciclagem, aí que está. A reciclagem é um conceito, como eu falei, que envolve um retrabalho industrial, muitas vezes a aplicação de produtos químicos, etc., onde eu acredito que a madeira se encaixe. Vou tentar justificar e argumentar a minha opinião. Acho que todo mundo já viu também a questão de um móvel antigo. Então, a gente tem os móveis dos nossos pais, dos nossos avós, ou mesmo os móveis de madeira maciça e etc., que existe aquela questão de você reformar o móvel. Você vai lixar, vai retrabalhar, trocar alguma parte do material, eventualmente aplicar uma nova pintura. Ou seja, você está, de certa forma, reciclando aquele móvel. Né? Assim como a gente faz em pisos de madeira, retrabalha, lixa, passa sinteco, verniz e você reforma o móvel, você recicla o material. E aí vou mais além, o próprio papel é um produto florestal, que eu já falei aqui, existe todo um contexto aí de reciclagem de papéis, né, ou do papel, que envolve questões sociais, de catador, um pouco do que a gente viu lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos, e aí ele é um produto à base de madeira também passível de reciclagem. Tudo bem? Bom, vamos avançar aqui, senão a gente nem começa a ver as imagens aqui. Bom, essas, coincidentemente, não vai acontecer sempre isso, mas são imagens que já haviam aparecido na apresentação anterior.
Então, a gente tem aí algumas situações, alguns maquinários, onde eu queria muito registrar o que eu chamo dessa grande tendência na área florestal hoje, principalmente, que é deixar resíduos florestais. Então, eu faço aquela distinção do que é resíduo florestal. Todas essas imagens, para mim, elas estão no contexto ainda da floresta. E isso tem uma amarração com várias situações que a gente já conversou, que envolve também custo de transporte, economia de adubações na floresta, manter matéria orgânica no campo, tem uma série de implicações e benefícios silviculturais, no sentido de compactação de solo, no sentido de nutrição, no sentido de manter a umidade do solo. Então, essa tendência ela é muito interessante, importante, grande na área florestal. Eu falava sempre de grandes empreendimentos, indústria de celulose, papel, chapas, serrarias, etc. Mas acredito que a gente pode generalizar para situações desde pequenas unidades consumidoras de madeira até grandes indústrias. Essa tendência ela é muito forte hoje. Deixa eu acordar o Ângelo aqui. Ângelo, tudo bem aí? Tá podendo falar? Tá com o microfone? Liga o microfone aí. Posso falar? Eu acho que foi você que falou alguma coisa. Tarde ontem, fazendo seminário aqui. É? Aí eu tô meio cansado. Não, vamos lá, não tem essa não. Fui dormir também 2 horas da manhã. Mas dá para assistir, mas tô tranquilo, dá para assistir aqui. Cara, ontem eu fiquei até 2 horas preparando essa reunião do PPG-CAF de amanhã, um monte de encrenca. Mas vamos lá, Ângelo, não, eu acho que foi você, por isso que eu lembrei, que você falou alguma coisa sobre essa parte silvicultural, né, de benefícios de deixar esses resíduos no solo. Dá uma compartilhada aí, o que você acha sobre isso? A ciclagem de nutrientes. A questão da ciclagem de nutrientes aí, porque tem um custo muito grande na parte de nutrição mesmo, de floresta. Então, hoje as empresas eles deixam mesmo o material, não vale a pena tirar. Essa questão. A questão também do solo também, para melhorar a estrutura dele, a matéria orgânica. Então, assim, não vale a, pelo que eu vejo assim e vejo nos assim, artigos, todas as empresas estão deixando o material mesmo, essa parte aí. Existia. Fala aí, Andressa. Quando que você se formou, Andressa? Eu me formei, por incrível que pareça, há 2 semanas atrás. É mesmo? Eu recebi o meu certificado de conclusão no mesmo dia que eu fiz a matrícula na Exalc. Você se formou aonde mesmo? Na UFAL, em Alagoas. Ah, legal. Universidade Federal de Alagoas. Aí eu tinha passado no mestrado, e aí eu estava no 10º período ainda. Eu iria me formar em julho, em tempos normais, iria fazer a matrícula caso passasse. Sendo entendi. que chegou a pandemia e aí a UFAL parou. A gente não está tendo aula EAD. Eu não, né? Quem está no UFAL agora não está tendo aula online, e aí parou. E eu que estava no 10º período, tinha ainda disciplinas para pagar, porque a gente no 10º período de florestal tem 5 disciplinas ainda. Então, eu abri um processo de abreviação da duração do curso. Aí eu consegui, depois foi a questão da colação de grau, demorou um pouco para sair, porque em questões de quarentena, pandemia, o trabalho está reduzido. Então, eu me formei no dia 17, e no dia 17 eu fiz a matrícula. Ah, legal. Aí faz pouquíssimo tempo, né? Nem parei para respirar. Tá, então dentro dessa sua ampla experiência como engenheira florestal de 2 semanas de formada, você concorda com isso daí, com essa tendência das indústrias? Tá? Eu ia perguntar se tinha já alguma experiência profissional junto a isso daí, mas nessas 2 semanas acho difícil, né? Difícil. Sim, eu concordo com o Ângelo, e também eu adiciono a questão do transporte, né? Porque se for levar mais resíduos para o transporte, eu acho que também vai encarecer, ter mais volume, né?
mais peso, e aí eu acho que além disso de ser bom para o solo, ciclagem de nutrientes, reter umidade, aí tem a questão do custo com transporte, e deixando na floresta seria menor esse custo. Uhum. Com certeza. Então, isso a gente vai comentando, essas provocações que eu faço, acho que elas são importantes, e também aproveitar a experiência de vocês, porque existe uma questão financeira, né, uma questão econômica, que é muito grande relacionada a tudo isso que a gente está falando de resíduos. Então, nesse primeiro exemplo, primeiro assim, de uma certa cadeia produtiva, né, que eu gosto de mencionar, dos resíduos começarem a ser gerados no campo, a gente tem implicações econômicas muito grandes. Então, vocês falaram aí, eu tenho que convencer vocês a questão de transportar resíduos. Se eles não forem utilizados, se eles não forem ter um fim determinado, importância na cadeia produtiva, transportar resíduos é uma furadaça. Vou dar um exemplo meu profissional. Eu me formei e fui trabalhar há 4 anos numa indústria de celulose e papel, a Votorantim, lá em Jacareí, Vale do Paraíba, em São Paulo. A gente recebia a madeira com casca e tudo, ou seja, a madeira chegava com casca. E a gente não tinha uma demanda desse material na indústria. A gente aproveitava menos de 10% da casca numa caldeira de biomassa para queimar e gerar energia. Então, isso acarretava para a Votorantim um problema enorme, que era não ter onde colocar a casca. Então, a casca era levada para aterro sanitário, ou a gente doava. Né? Eu cheguei a fazer alguns contatos com o pessoal do Olambra. Olambra é uma região de floricultura e ornamentais, ali no interior de São Paulo. O pessoal chegava a coletar, mas era muito pouquinha coisa. A gente tinha caminhões de casca lá, e o cara ia 2 vezes por semana, um caminhãozinho pequeno, levava alguma coisa. Então, hoje em dia, essa indústria, eu já saí de lá há mais de 15 anos, né, quando eu vim para Rural, ela recebe 100% da madeira descascada, em função de alguns processos como esse que a gente visualizou até a semana passada, de manter esse material no campo. Só para avançar, eu aprendi assim lá na graduação há muito tempo, que o plantio florestal, né, principalmente pinos, eucalipto, ele tem aquelas adubações de cobertura ao longo do ciclo de manejo. E existe um ganho econômico muito significativo também na economia dessas adubações de cobertura, mantendo esse material para efeitos de nutrição que o Ângelo comentou. Tá? Bom, coisas novas então. Usando aquela metodologia da picagem do material para gerar uma coisinha que a gente vai começar a falar bastante, não sei, para mim está bem pequenininho aqui, deixa eu ver se consigo aumentar. Não sei se aparece aqui, aparece sim. Então aqui a gente tem a primeira informação relacionada a uma palavrinha muito interessante na nossa área, que é biomassa. Biomassa é um termo que tem sido utilizado não só na área de resíduos, etc., mas na área florestal como um todo. Talvez na última década, com mais incidência. Né? Então, a gente ter a madeira ou os seus resíduos considerados como biomassa é uma coisa muito interessante. A biomassa ela traz para o resíduo madeireiro um contexto, para mim, mais voltado à energia, a aproveitamento energético. E segundo, ela valoriza muito o material. Existem coisas que a gente, de bater a palavra assim, você já fica com o pé atrás. A própria palavra resíduo, rejeito, a palavra lixo, né, a palavra excedente de produção. Então, são palavrinhas que geram assim, uma conotação meio negativa. A biomassa, quando você trata exatamente o mesmo material, você fala, isso aí é um resíduo. Então tá, senão eu vou ter que jogar fora, não é incrível. Não, isso daí é uma biomassa. Então a biomassa ela já dá uma conotaçãozinha bacana para o material. Ou seja, a gente pode ter algum tipo de aproveitamento possivelmente energético.
Então, isso que a gente está vendo em tela é aquela questão, lembram que eu falei do pontalete da árvore? Então, vou passar a bolinha vermelha aqui, ó. Isso daqui, para mim, indica aquele pontalete da árvore, por exemplo, na indústria de celulose e papel, que ele não vai gerar um cavaco de boa qualidade para produzir papel, mas ele pode ser transformado, então, através de um sistema de picagem, numa biomassa interessante. Essa opção verde, resíduos florestais, já é uma coisa real da região de Sorocaba, se não me engano, e Sorocaba, em São Paulo, de um pessoal que está comercializando isso. Então, olha lá, talvez um primeiro exemplo, que eu gostaria até de trabalhar muito com vocês nas apresentações finais, de uma alternativa real de uma empresa que está sobrevivendo a partir da comercialização de resíduos. E o que é bom isso? É bom para o ambiente, é bom para a economia, é bom para os nossos filhos, netos e assim por diante. Então, são opções interessantes e que geram renda, que geram capital econômico a partir de materiais que poderiam ser, como o exemplo que eu dei na Votorantim que eu trabalhei, que poderia ser simplesmente levado para um aterro, né? Então, esse já é um primeiro exemplo real. Bom, sim, Andressa. Aqui em Alagoas, a gente tem muita demanda tem mais demanda para energia do que para outros produtos derivados da madeira. E nisso, porque aqui tem muitas empresas, algumas indústrias de cana-de-açúcar, para açúcar, álcool, etanol de segunda geração, como bagaço da cana. E aí, eu tive um PIBIC faz um pouco de tempo, que a gente avaliou os resíduos, né, gerados a partir do coco, que também aqui em Alagoas, litoral, praia, muito coco, tem assim na praia. E também a gente avaliou o bagaço da cana. A gente fez briquetes e avaliou toda a questão energética dos briquetes. Eu queria até perguntar se isso seria uma alternativa para quando a gente for apresentar sobre essas questões de resíduos, o que deu certo, o que deu certo. Eu posso trazer sobre isso, do PIBIC. Perfeito, Andressa, perfeito. Tá adiantando um pouquinho, vocês podem até começar a pensar nisso. Então, daqui acho que 3 semanas, 4 semanas, a gente vai passar para uma segunda fase da disciplina, que eu queria muito que vocês trouxessem, então, aí não só como eu vou propor essa semana vai ser mais uma brincadeira de trazer o resíduo, mostrar, pessoal, eu achei isso daqui. Mas a apresentação final mesmo, eu gostaria de um exemplo com dados, se possível, dados econômicos, de geração, quantidade, etc., possibilidades de alguns exemplos, preferencialmente que deram certo na área de gerenciamento do resíduo, ou então, esse aqui, professor, esse aqui começou, o cara faliu, deu errado por causa disso, disso, disso. Então, eu queria exemplos da vida real, tá? Exemplos da vida real, dentro talvez do contexto regional de cada um, né? Então, outras coisas bacanas que a gente está atravessando, estamos falando aqui ao vivo com a Andressa, que está em Alagoas. José está onde? José está em Guaratiba, Mangaratiba, né, José? Mangaratiba, tem a casa em Mangaratiba e mora no Rio. Bom, Mangaratiba, Rio de Janeiro, estou no interior de São Paulo. Então, a gente trazer contextos, às vezes, regionais da nossa cidade, da nossa região, eu acho que vai ser super interessante aí, Rico. Bom, pessoal... Pensando aqui, professor. Sim, Ângelo. Talvez, não sei se aqui tem a ver também, que aqui na empresa aqui a gente faz compostagem, não sei se poderia ser daqui, da empresa mesmo. Claro, eu tinha me esquecido. Conta um pouquinho mesmo, pessoal, o que você faz mesmo, Ângelo? Também, professor... eu trabalho aqui na Eletronuclear. Vai, Ângelo, depois o Cláudio. Vamos lá. Eu trabalho aqui na Eletronuclear e eu trabalho na parte de poda, de corte de árvores. Então, a gente gera muito resíduo aqui, de galhada. No geral, a gente tritura todos e a gente transforma em composto, que a gente usa aqui nas áreas verdes todas. E a gente perde um pouquinho de madeira, né? Madeira a gente geralmente joga fora, na verdade.
porque a gente não aproveita a madeira, o que era o que eu acho que assim que é uma madeira muito grande ali, não é aproveitada a madeira em si. E outra coisa que eu aproveito muito né, no meu caso, é as bromélias e as orquídeas que eu pego para mim mesmo. Né? Vamos falar. Muito aqui. Vamos falar disso. Não, eu acho que é quase que um dever seu agora, Ângelo, você pegar e usar a sua experiência da empresa aí para contextualizar. E aí eu acho que tem aquela expectativa sempre, né? Às vezes dá certo, às vezes não. Porque eu lembro que você na primeira aula falou, eu tenho uma expectativa de aprender mais, de ter algumas alternativas mais interessantes para o meu próprio dia a dia profissional. Então, acho que é super válido você trazer essa situação para a gente tentar, a partir do aprendizado mútuo, aí, a gente tentar contribuir aí para a sua logística. Depois, hoje eu queria também divulgar, eu não sei se vai dar tempo, mas é o evento que vai ter em novembro lá na USP da questão dos resíduos, que é bem atual também, a gente pode participar como ouvinte, incluir isso dentro da disciplina. Eu vi isso essa semana, mas acabei esquecendo de dar print e tal para trazer para vocês, mas vou fazer isso o mais breve possível. E você, Cláudio, queria falar alguma coisa aí? Sim, professor. Eu tive observando dentro da universidade que todo aquele material que está sendo assim, aqueles resíduos de poda, todo aquele trabalho, ele estava sendo depositado em uma área lá atrás da prefeitura e, consequentemente, sendo queimado. E aí eu, trazendo para o reaproveitamento, eu observei que nós temos a caldeira no bandejão. Então, aí não há assim, uma utilização desse material que poderia ser transformado em biomassa. Eu digo isso porque aqui em Volta Redonda, na região do sul fluminense, nós estávamos, inclusive, desenvolvendo um trabalho com o pessoal dessa Tarobef, em que eles também coletam o material de poda e transformam em biomassa, né? Fazendo os briquetes, que são realmente hoje bastante procurados pelas pizzarias, pelas padarias. E por que a gente, dentro da universidade, não tem feito isso, não tem transformado esse material em biomassa e dando uma destinação correta e economicamente viável? É uma pergunta assim, que eu fico assim, muitas vezes procurando saber, porque quando eu estou fazendo as minhas rondas na região ali, vejo aquelas montanhas de tocos, aquelas montanhas de galhadas, tudo sendo queimadas assim, a céu aberto e não tendo um aproveitamento. E aí eu parto para o seguinte princípio: nós estamos ali como assim, não vou dizer só os detetores do saber, mas ali numa situação como essa, a gente poderia utilizar os nossos conhecimentos, as nossas cabeças pensantes para poder transformar esse resíduo nessa biomassa e minimizar os custos do bandejão tem. Com certeza. Deixa eu fazer alguns comentários. Fala, PC. Opa, PC, tô quase esquecendo de você. Tudo bem aí? Tudo bem. Só para agregar valor à discussão, não sei se o senhor se lembra do trabalho que a gente fez na disciplina de resíduos, justamente foi levantado esses pontos, né? Aonde que a gente poderia aproveitar os nossos resíduos gerados no laboratório, os resíduos de uma forma geral que a universidade gera com poda, essas árvores que a gente vê muitas das vezes jogadas pelo campo, assim, pelo campus, né? E a gente fez esse levantamento, né, sobre quais áreas da universidade poderiam estar recebendo esse tipo de material para a gente poder ter um aproveitamento dos nossos resíduos que antes eram queimados no nosso laboratório, né? Acho que é um bom exemplo para a gente poder discutir sobre isso também. E só para pontuar em relação à caldeira do bandejão, eu me recordo que na época a responsável ela alegou que não utilizava muito porque não tinha muito material e que o material vinha muito misturado e que não poderiam ser usadas espécies que soltassem alguns extrativos, tivesse seiva, alguma coisa assim, porque entupia a tubulação, já tinha dado problema com a manutenção dos dutos, e era algo assim nesse sentido.
Tem um tempinho já que a gente fez, então não me recordo direito. É isso. Perfeito, PC. Bacana você fazer esse resgate aí. O PC foi, enfim, meu aluno de graduação mais recente, aí, alguns anos atrás, fiz a disciplina optativa, né? E aí é a história da falta da parte prática. Eu lembro aquela turma foi super bacana, porque a gente propôs 2 trabalhos, né, PC? Que era assim, um no âmbito interno do nosso campus, e um no âmbito externo com o pessoal do entorno, lá, quais as alternativas de parceria possíveis para os resíduos do nosso laboratório. E aí o PC pegou a motinha dele, rodou a rural inteira, acho que trabalhou mais no âmbito interno, e a gente visualizou realmente algumas parcerias possíveis, e o mais legal daquela turma foi que daquele ano, acho que isso tem uns 4 anos atrás, 5 anos, né, PC? A gente ficou com parcerias estabelecidas por cerca de uns 2 anos. A gente estabeleceu uma parceria com o pessoal como é que chama lá? Da avicultura da Ural, para fazer cama de frango com as nossas serragens, e o pessoal vinha coletar. E também tiveram alguns alunos que fizeram contatos com um restaurante de Seropédica, que o cara utilizava a lenha como biomassa, para cocção de alimentos, etc. E o cara vinha buscar por alguns anos. Bom, só para situar vocês, o restaurante acabou fechando, a gente perdeu a parceria, e o pessoal da avicultura começou a perder tanta eficiência lá também. Eles tinham uma caminhonetinha velha, a caminhonetinha parece que deu perda total. Acabou que a gente perdeu isso também, essa parceria. E é o que eu menos gosto na vida profissional, é andar para trás. Pô, a gente tinha estabelecido 2 parcerias legais, práticas, mas aí a gente perdeu, não conseguimos dar andamento. E esse é um desafio enorme que essa área de resíduos enfrenta. A questão, quem que falou aí, o PC mesmo, falou da questão da classificação, da adaptação daquela matéria-prima residual, às vezes ao processo. Então, realmente, existem possibilidades de reaproveitamento, de reuso, de uso como biomassa, que exigem coisas da matéria-prima, por exemplo, baixos teores de umidade, uma certa inércia química em relação a extrativos, etc. Então, essa adequação, essa logística não é nada simples. Existe outro desenho que eu faço, que é assim, encaixar 2 engrenagens na área de resíduos. Uma é a engrenagem da demanda, é quem quer o material, e outra é a engrenagem da oferta. Então, muitas vezes, aqui pelo meio do caminho, eu já falo, professor, estou tão animado, eu vou abrir aqui, vou fazer um estudo de viabilidade de abrir uma indústria de briquete aqui em Seropédica. Porque eu acho que tem demanda, tem pizzaria, tem olaria, tem padaria, o pessoal vai utilizar como lenha, então eu vou pegar um briquete, vou vender, vou ficar rico. Daí eu falo assim, tá, mas e a oferta desse material? Você tem aqui um caminhão de resíduo por semana ou por dia, limpo, classificado, sem impurezas, com a umidade controlada, numa região que seja, ou num local que seja próximo, né? Então, essa relação, pessoal, de oferta e demanda, ela é complicada. Existe muitos problemas de oferta de resíduos, às vezes é uma coisa muito sazonal, eu tenho aqui a cada 6 meses eu tenho um caminhão de resíduos, você pode vir buscar. Pô, mas a cada 6 meses, que é o nosso caso do laboratório, a gente gera muito pouco resíduo, essa que é a verdade, não é suficiente para montar uma indústria de briquete. E outra é a questão da demanda. Então, muitas vezes o cara gera muito, como é o exemplo da Votorantim que eu falei, a gente tinha caminhões de resíduos, e a gente não tinha a demanda pelo material. Então, essa logística ela é muito complicada. Tá? A gente vai falar mais disso. Deixa eu voltar aqui, que eu queria até utilizar a experiência aí do Ângelo, que ele falou. Essas fotos, Ângelo, pessoal, elas são ilustrações, a gente partiu de um exemplo bastante industrial, né, de fábrica de celulose, aproveitar a ponta-leite como biomassa, e a gente parte de alguns exemplos que o trabalho da Adriana mostra, que é de lá que eu tirei essas imagens, de um possível
aproveitamento a partir de coleta desse material numa área de manejo madeireiro, por exemplo, uma área de produção de madeira a partir de manejo florestal. Então, numa condição prévia, antes ao abate de árvores, antes da retirada de madeira propriamente dito, existe a possibilidade, que é muito interessante, pode ter uma viabilidade econômica interessante também, importante, da gente coletar e comercializar essas orquídeas, bromélias, os cipós, vários subprodutos da extração que muitas vezes, eu diria que na maioria das vezes, vão ser perdidos na extração do manejo florestal, se não for bem feito. Quer falar um pouquinho disso aí, Ângelo? Você falou que você tem interesse nisso, faz isso, né? Eu tenho uma dúvida. Aqui a gente utiliza aqui nas áreas verdes. A gente tem um horto aqui também nosso, e aí a gente pega, faz muda, tem aqui a parte da restinga que a gente usa as bromélias, que a gente retira também, faz canteiro de bromélia, de orquídea, a gente também usa alguma coisa. Mas, assim, essa questão de comercialização também dá dúvida, porque pode ter, assim, a gente poda, mas como é que pode comercializar esse material? Não tem uma legislação sobre isso aí? Eu fico meio na dúvida nisso. Ângelo, não tenho grandes informações sobre isso. Acredito que isso é possível, é super possível, mas como ele é um produto de origem florestal, talvez existe com certeza uma regulamentação, que é a mesma aquela história do DOF, do documento de origem florestal, se você for abrir uma unidade de negócio, né? Então, por exemplo, eu estou pensando alto aqui, tá? A gente pode até pesquisar melhor, pode até reler esses trabalhos aí da Adriana, mas existe regulamentação, talvez no próprio documento de origem florestal, que é um documento do IBAMA para comercializar não só madeira, mas principalmente madeira, mas outros produtos florestais, não madeireiros, etc., você tem que ter cadastro no IBAMA da empresa, falar o fluxo de material, estocagem, como é que você trata esse material, então ele pode entrar toda numa questão metodológica e burocrática. Então, você tem toda a razão. Se for passar para uma atividade já comercial, numa escala um pouco maior, você vai ter que ter a legislação coerente, e eu acho que essa autorização do IBAMA, que você chega a gerar o documento de origem florestal, ela talvez seja o caminho também para comercializar esse tipo de subproduto, tá? Mas podemos dar uma pesquisada sobre isso. É questão mesmo, que a gente poda, mas aí vem junto. Mas para a gente justificar de onde veio, entendeu? Essa retirada, então é meio complexo. Entendi. Eu acho que você tem que regulamentar o plano de negócio, assim, entendeu? Registrar isso, saber qual é a origem do material, como é que ela é gerada e ter autorização para comercializar. O órgão fiscalizador de produtos florestais é o IBAMA, né? Com todas as suas mazelas, mas é essa lógica, assim, a primeira coisa que me vem em mente, tá? Vamos tentar adiantar aqui, que eu tenho que terminar meio-dia hoje. Olha, isso aqui eu tenho visto cada vez mais acontecer. E é um bom exemplo, nesse momento, da gente já falar um pouco mais dessa questão inicial do tratamento do resíduo. Então, não sei se todo mundo já viu isso daqui, eu tentei ilustrar na época, a gente tentou ilustrar, aquela utilização de casca de pinos para fins paisagísticos e ornamentais. Eu vi isso daqui dentro do Barra Shopping, tá? Ou seja, tem ambientes assim extremamente sofisticados que hoje a gente encontra resíduos florestais sendo valorizados como produtos de ornamentação, fins paisagísticos, estéticos e etc. Todo mundo já viu isso, essa casca de pinos? Já. Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta assim. Então, o que a gente está vendo aí é essa casca embalada, né? Essa imagem de cima aqui à esquerda, dentro de um saco plástico, indo talvez para uma empresa que faz paisagismo, ornamentar um certo ambiente, vamos ver num shopping center, por exemplo.
Então você vai comprar esses saquinhos de casca de pinos e vai fazer uma decoração de ambiente, alguma coisa assim. A pergunta que eu queria que vocês respondessem nesse momento é assim: quais são as variáveis que vocês acham que vão valorizar esse produto ou vão fazer com que essa iniciativa dê certo? E quais os possíveis problemas que algumas características da madeira que a gente fez aquela introdução podem ocasionar para esse produto ou essa situação que a gente está comentando? Quais os cuidados que a gente tem que ter com esse material? Quem dá um chute aí? José? Umidade. Perfeito. Talvez um dos principais. Tá? Antes de detalhar, mais alguns. Além da preocupação com a umidade, o que mais que a gente tem que ter aí? Umas coisas que eu já falei hoje. Não sei se preocupação com, sei lá, algum inseto, algum agente que deteriorize. Pode ser também. Às vezes, indiretamente, isso é relacionado à umidade também, né? O acondicionamento. Acondicionamento, mas tem uma coisinha chave aí que ainda vocês não falaram, que é esses contaminantes, ou a limpeza do material, tá? Então, em várias situações, como essa, acho que essa é um bom exemplo, o resíduo ele passa a ser muito melhor aproveitado, reutilizado e mesmo reciclado quando ele está limpo, com a sua umidade controlada. Em várias situações, talvez a maioria delas, como essa é um exemplo, é muito interessante que o resíduo esteja seco, o mais seco possível. Aí eu vou aproveitar a resposta da Andressa. Principalmente dentro de um saquinho fechado como esse, se esse resíduo não estiver seco, não tem uma semana aí, não vou dar uma semana, vai estar tudo embolorado, vai ser um prato cheio, principalmente para fungos. Então ele fica no ambiente ali, pode gerar um aquecimento, mas se ele estiver úmido, isso aí vai embolorar, vai fungar tudo. Então, pessoal, essas iniciativas de comercialização para fins assim, que agregam muito valor, elas vão dar mais certo, vão ter mais sucesso se a gente tiver um controle da umidade, se a gente controlar a estocagem, que nem o Cláudio falou, se a gente tiver um resíduo bastante limpo, e outra palavrinha importante, que é um resíduo classificado. Então, por exemplo, olhando esse saquinho, a gente vê só casca de pinos. Então, aí, e ainda aí eu vou mais além nesse sentido da classificação, ela tem uma certa granulometria. Granulometria todo mundo sabe o que é, né? O tamanhinho da partícula. Uma certa granulometria padrão. Então, ela tem a casca mais grossa, tem casca mais fina, tem a serragem. Então, essa questão da estocagem, da classificação, do controle de umidade, do controle de impurezas, limpeza do material, são 5 ou 6 variáveis, ela é muito importante também, tá? Para começar a gerar uma possibilidade de bom uso do material e, principalmente, da agregação de valor. O PC já deve ter visto também, eu gosto muito de desenhar no quadro, uma escadinha com vários degraus, tá? E eu ponho uma flecha assim, eu faço, ó, isso aqui é ruim aqui embaixo, e lá em cima eu ponho a palavrinha POM, o POM, que é o pequeno objeto de madeira, que para mim é uma das coisas que mais agrega valor nessa área de resíduos. Ou seja, todo mundo já viu aí os óculos de madeira, haste de óculos de madeira, ou então algum tipo de bijuteria de madeira, etc. Então a gente tem hoje pequenos objetos de madeira sendo vendido aí, um óculos com uma hastezinha de madeira, vendido a 2, 3 mil reais. Uma pequena joia, um pequeno pedacinho de madeira vendido a preços altíssimos. Então são agregações de valores muito grandes. Sim, Andressa?
naquele webinar que o senhor deu lá para o FES, Isso, que o senhor falava da disciplina, né? E que tinha gente fazendo. O menino que fez um cavaquinho, fez 2, né? Foi cavaquinhos. Ele vendeu isso, caríssimo. A canoa lá. Então, agregou muito valor. Isso isso aí aí. que fizeram, eu achei muito interessante. Eu Foi bem legal. assim, A nossa parte prática é fantástica, viu, Andressa? Se você quiser fazer de novo a disciplina, quando a gente puder, vai ser bem legal, porque a gente fez coisas muito legais mesmo. O exemplo do cavaquinho eu nem estava lembrando, mas foi fantástico. Eu acho que cabe ainda nessa questão do pequeno objeto, ou seja, com pouca matéria-prima, objetos de pequenas dimensões, a gente consegue agregar muito valor àquele material. O Rogério, na época, fez 2 cavaquinhos daquele. Um eu acho que ficou com ele e o outro ele vendeu por R$3.500. Ou seja, a partir de resíduos que eu falo que a gente tem que catar ali na marcenaria, não gosto que comprem peças de madeira, nada de fora, tem que catar ali, retrabalhá-los e gerar um objeto que vai estar lá no alto dessa escadinha, como eu falei para vocês, onde a gente agrega bastante valor. Bom, mas o conceito dessa imagem que eu queria gravar para vocês, anotem no quadro, anotem aí de alguma forma, é o sentido do controle das variáveis do resíduo. Tá? Então, controle da umidade, controle da limpeza, a classificação granulométrica, a correta estocagem ou armazenamento. Então, todos esses são fatores iniciais, tá? São fatores iniciais que vão gerar uma boa utilização. Dentro dessa história da classificação, e aí eu gostei de um exemplo que alguém falou aí também, sobre alguma incrustação, né, de caldeira, etc., de característica química do material. Então, essa classificação ela passa por isso também. Eu tenho algumas amostras de briquetes lá no laboratório que a gente usa muito para ilustrar. Aliás, os briquetes eles são uma das alternativas mais legais. Mas a gente coletou isso numa serraria que o cara fez comprou uma briquetadora e comercializa briquetes perto da região metropolitana de São Paulo, onde ele falou assim, olha, isso aí eu não conto para ninguém, isso aí eu não conto qual é a receita do meu bolo, que era o briquete, porque ele encontrou uma formulação de uma certa porcentagem de casca, de serragem, de madeira de pinos, de madeira de eucalipto, que proporcionou uma compactação do material excelente e um bom poder calorífico também. Então, a madeira é um material extremamente variável em termos de suas características e propriedades. E também essa classificação ela vai contribuir para a gente identificar as melhores espécies geradoras daqueles resíduos para aquele uso determinado que a gente vai eventualmente definir. Tá? Então, não sei se deu para entender. Então, por exemplo, aqui, voltando para a imagem, ele está comercializando casca de pinos. Todo mundo já viu tora de eucalipto. As cascas de eucalipto funcionariam para isso, por exemplo? Não, eu acredito que não, professor, em função da uniformidade dela. Ela não tem aqueles detalhes e aqueles grãos que são a casca do pino. Né? Exatamente, Cláudio. Ela não tem esse apelo... Pela fibra, né? Ela não tem esse apelo nem estético e nem assim. O pinus ele tem essa característica mais cortiçosa, né, de fibras longas, etc. Ela é uma casca porosa. Muitas espécies de pinos têm um cheiro agradável, né? Alguns eucaliptos têm, mas são mais na folha, a casca nem tanto. Mas a casca de pinos ela agrega um conjunto de variáveis e características, que algumas são semelhantes às características da madeira, que vão possibilitar essa utilização ser eficiente também, ela tem um valor mercadológico, etc. Tudo bem? Vamos tentar andar aqui, pessoal. Bom, esse exemplo também é bacana, tá? Eu gosto muito desse modelinho esquemático aí,
E por incrível que pareça, na graduação, quando eu pergunto, eu fico até assustado, mas poucos alunos sabem definir uma caldeira, né? E aí, no caso, uma caldeira de biomassa. Então, antes de perguntar, não sei se todo mundo conseguiu chegar até aqui essa imagem, eu queria explicar que esse equipamento, que a gente chama de uma forma genérica aí, de caldeira ou caldeira de biomassa, é um equipamento extremamente importante na área de gestão de resíduos em indústrias nacionais. Tá? Indústrias de pisos, indústria de chapas e painéis, indústrias de celulose e papel, indústrias de móveis, ou seja, é uma possibilidade super interessante para gerar energia para a indústria de duas formas. Então, deixa eu ver aqui que está bem pequenininho para mim, não sei como é que está aí para vocês, mas vamos naquele quadrinho ali de cima, tá? É o modelo esquemático, não as fotografias. Tem duas pontinhas aí nesse modelo esquemático, dois cabozinhos aqui saindo aqui embaixo, que uma é um indicativo de energia elétrica. E outra parte, tem a bolinha vermelha, né? Estão vendo a bolinha vermelha aí que eu estou mexendo? Tá. E a outra partezinha aqui é essa onde eu estou pondo a bolinha vermelha, que é o vapor quente. Então, essa caldeira que queima biomassa, e depois eu deixo até o Cláudio falar do equipamento dele lá. Essa caldeira que gera biomassa, que queima biomassa e que aquece água no ambiente fechado, ela pode gerar dois tipos de energia extremamente importantes em processos industriais. Primeiro, a energia elétrica. Né? Então, acho que todo mundo sabe o tanto que a gente é dependente hoje de energia elétrica. Ontem, minha esposa até falou, nossa, mas você trouxe aqui, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Estão vendo isso aqui? Isso aqui veio na minha mala, ou seja, é uma extensão com 3 pontas, mais um Benjamin, mais outro, porque a gente vai plugando tudo aqui, computador, celular, câmera e etc. Enfim, hoje a gente é cada vez mais dependente de energia elétrica. E outra energia que nem sempre a gente imagina que uma indústria precise é a energia térmica, é a temperatura, são altas temperaturas. Indústria de celulose e papel, eu falo muito porque eu trabalhei 4 anos em uma e etc, e isso fazia parte do meu dia a dia lá. A indústria de celulose e papel, ela tem partes do processo que elas precisam de muito aquecimento, tá? Indústrias de pisos de madeira, ela tem partes do processo que a gente precisa de muito aquecimento, muita energia térmica. Indústrias de chapas, como MDF, USB, com a outra aglomerados e HDF, etc., são aqueles painéis, né? Elas precisam de muito aquecimento em várias partes do processo. Vamos lá, Andressa, com a sua experiência de 2 semanas de engenharia florestal aí. Onde que eu preciso de energia térmica numa indústria de pisos de madeira, por exemplo? O que te vem em mente? Onde eu preciso aquecer o sistema? Deixa eu pensar. Secagem. Sim. Ô, professor, pode dar dica aí. José. Desculpa. Não, tô brincando, gente. Quem ajuda aí? José, o que você acha? Secagem. Secagem, né? Então, principalmente na fase de secagem de várias indústrias madeireiras, a gente precisa de energia térmica, tá? Então, vamos lá, eu vou melhorando a pergunta. Celulose e papel. Não sei se alguém já visitou uma fábrica de celulose e papel, formação de folha, branqueamento, cozimento dos cavacos, extração da folha de papel na máquina extratora. Todos esses processos, todas essas etapas, vou repetir: cozimento de cavacos, branqueamento de polpa, lavagem da polpa, extração do papel, que é a formadora de folha lá na frente, tudo isso tem que ser aquecido, tudo isso é a quente. Tá? Indústria de chapas e painéis,
processo de prensagem das partículas do MDF, do SB, do aglomerado, tudo a quente. Fábricas de pisos imóveis, muitas delas compram a madeira ainda verde, fazem a secagem da madeira em estufas de câmaras de controle de secagem controladas, automatizadas, tudo a quente. Não sei se alguém já conhece melhor assim, processos industriais, mas a gente pode aquecer um ambiente industrial através de resistências elétricas, ou seja, pega a energia elétrica, joga numa resistência, aquece o ambiente, ou a gente pode aquecer o sistema a partir de vapor d'água quente, muito quente, que é o vapor saturado ou o vapor seco que as indústrias usam. E tudo isso eu estou tentando explicar para vocês para ver essas duas pontinhas aqui. Uma é a geração de vapor quente e outra é a geração de energia elétrica. Então, essas duas formas de energia a gente pode obter consumindo nossos resíduos na indústria. Então, esse equipamento, que é um equipamento que eu sou fã dele, que eu acho que a gente tem muita coisa para falar, são as caldeiras de biomassa. Eles têm duas matérias-primas, eles consomem duas coisas que estão aí na tela. O que são essas matérias-primas? Quem me ajuda aí? O que vai numa caldeira para eu conseguir gerar vapor e energia elétrica? Água. A biomassa. Água e que mais? A biomassa. E a biomassa. Então são essas duas aqui, ó. É o material residual, a biomassa, gostei que vocês já estão pegando o contexto da biomassa, e a água, né? Eu gosto de dar o exemplo da Maria Fumaça. Já viu, né, José? Gente que já está... Andei. Já andou de Maria Fumaça? Mas tem lá em Bento Gonçalves, você tem a Maria Fumaça que faz a travessia. Bento Gonçalves para... esqueço a outra cidade. É muito interessante. Garibaldi e Bento Gonçalves. Tá. Serra Gaúcha tem a Maria Fumaça. E você já parou para pensar? Que a Maria Fumaça é uma caldeira de biomassa ou não? Já, com toda certeza. E quando eu era pequeno, eu via a Maria Fumaça passar na linha férrea. É interessante. Legal, então. Muito... É isso aí. O apito, tudo mais. E os fragmentos de carvão também, que os passageiros pegavam, né? Isso aí. Aquele fragmento, quando passa na curva, o vento joga e pega dentro da Maria Fumaça, coisa dessa natureza. Legal. Ferro a carvão. Pô, ferro a carvão? Ô, José, você vai entregar demais sua idade, hein? Não, não tem problema. Mas o ferro era da minha bisavó, que aí foi guardado pela minha avó, minha mãe e tal, mas funcionou. Um dia nós estamos... O ferro a carvão ou com algum resíduo sendo queimado é um excelente exemplo também. Não é bem uma caldeira. A caldeira tem a questão da água para gerar vapor. Mas, bom, se vocês estiverem vendo aí a imagem ainda, né, essa aqui ao lado, em cima à direita, ela até lembra um pouco uma Maria Fumaça. Se você puser umas rodinhas aí, colocar esse trambolho aí em cima de um trilho, ele sai andando. Né? Então, eu falo isso. Navios, tem até. Eu tinha uma imagem, não sei onde é que está isso, de um carro movido a biomassa. Carro com uma pequena caldeira atrás. Então, assim, onde eu estou querendo chegar? Então, pessoal, esses exemplos das caldeiras de biomassa, naquela escadinha que eu faço da boa gestão de resíduos e do gerenciamento, eles são exemplos já muito importantes nos primeiros degraus do aproveitamento energético dos nossos resíduos. Tá? Então, hoje existem plantas como aquela que eu mostrei na primeira aula, da Chacovaco, que produzem esse material combustível, comercializam isso como grandes unidades de negócio e levam isso a consumidores, que são indústrias dos mais diversos segmentos, que são dependentes hoje dessa biomassa. Então, aquela relação de oferta e demanda, ela pode funcionar muito bem nesse sentido. E esses equipamentos são cruciais. Então, a gente tem caldeiras de biomassa muito pequenas,
tá? Eu acho que é isso que o Cláudio trabalha lá, queria que ele explicasse, até caldeiras de biomassa que são prédios de 10 andares, sem brincadeira, em grandes indústrias, em prédios imensos, que consomem uma quantidade imensa de matéria-prima residual. Essas que tem exemplo aí são caldeiras, que estão na imagem, são caldeiras de médio porte, muito comuns em indústrias madeireiras, pisos, esquadrias, móveis, chapas, painéis, celulose de papel. E elas queimam os resíduos da matéria-prima para gerar vapor quente e energia elétrica. Tá? Só para terminar, uma experiência interessante que eu tive ainda na graduação foi fazer um estágio na antiga Aracruz Celulose de Papel, que já foi a maior fábrica de celulose de papel do mundo. Fica no Espírito Santo, hoje é do grupo Fibria, né? A Aracruz, ela tinha, quando foi criada, aquele contexto que era meio comum nas grandes indústrias florestais, que iam para regiões, nem sempre perto de metrópole, etc., mas elas tinham a vila de moradores, onde os funcionários moravam, né? E a Aracruz, no Espírito Santo, criou ali, ou montou a vila de Coqueiral de Aracruz. Hoje eu acho que até emancipou aquilo ali. Mas onde eu estou querendo chegar? A indústria de celulose, ela fornecia 100% da sua energia elétrica para a vila de Coqueiral de Aracruz. Então, toda a energia elétrica consumida pela vila de moradores era gerada na própria indústria. Então, isso leva a logísticas de gestão de resíduos extremamente interessantes. Cláudio, está por aí, Cláudio? Sim. Conta um pouquinho da sua caldeira de novo aí, pessoal, que você fabrica, tal, comercializa, como é que é mesmo? É o meu... Seu forno. Hoje denomina-se um foguete, né? Que ele é um pequeno fogão de lenha, né? Que nós utilizamos os resíduos, né? Pequenos fragmentos de resíduos da caixotaria, enfim, restos de pallet. Então ele é pequeno, quer dizer, ele é de uns 50 centímetros de altura, mas com uma eficiência muito boa e tem tido assim, uma aceitação muito boa. Legal. O pessoal tem comercializado bastante. E aí eu tenho... Ô, Cláudio, mas como é que é? Você fabrica isso, assim? Você tem uma linha de produção, alguma coisa assim? Seria legal você mostrar para a gente também, né, algum dia. Na próxima aula eu vou trazer e mostrar. Combinado. Ele é bem assim. Eu até levei para Rural. Eu tenho levado sempre, né? Quase todos os plantões eu levo, que eu tenho sempre encomendas para o pessoal. Legal. E quem vê, eu tenho sido assim, praticamente a minha propaganda é o boca a boca aí na Rural mesmo. O pessoal, os meus amigos têm visto, têm levado, porque ele é muito versátil. Uhum. Você pode levar para a praia, para uma área de camping, então põe na mala do carro, e chega lá, qualquer graveto, você tem uma ótima eficiência, você faz... Legal. Você traz para a gente a semana que vem? Você consegue mostrar? Sim. Acho que seria bem legal. Seria bem legal. Muito bom. Então, e ele pode acoplar não só aquela parte que põe a panela, mas também eu acoplo em cima um pequeno forno para fazer pizza, ou uma chapa para fazer churrasco, carne na chapa. Então, assim, ele é bem versátil. Que legal. O reaproveitamento do resíduo é ótimo. O pessoal tem gostado muito mesmo. Legal. Traz para a gente. Eu tenho super interesse aí, pelo menos ter um desse no laboratório e tal. A gente vai negociar isso aí um dia. Vamos estar. Está fazendo um para o nosso laboratório lá, pode já. Beleza. Também. Bom, pessoal, então o conceito de caldeira ele é bem importante, tá? Todo mundo entendeu a questão da geração. A energia, deixa eu só uma coisa que eu esqueci de falar. A energia na forma de vapor é aquela, você queima o resíduo nessa parte que a gente chama de fornalha, aquece um ambiente fechado com água, isso pressuriza, que nem panela de pressão, e sai na forma de vapor quente. Quanto mais seco esse vapor for, mais condição de agregar temperatura ele tem. E a outra forma é você pegar esse vapor e você condicionar ele a movimentar um turbogerador, uma turbina. E aí, a partir da pressurização desse vapor, você gera esse movimento mecânico de uma turbina
que vai gerar energia elétrica. Então, essas duas formas aí de energia geradas pela caldeira, elas funcionam desse jeito. Uma pelo vapor quente, sendo aplicado diretamente onde eu preciso de energia térmica, e outra de forma indireta pela movimentação de uma turbina, gerando, então, energia elétrica, que vai ser utilizada de diversas maneiras. Tudo bem? Em várias escalas, tá, pessoal? Bom, aí vem a parte toda das serragens, eu vou procurar passar mais rápido aqui para a gente chegar até o final, em 10, 15 minutos aí. Isso daqui são as famosas chapas painéis de derivados de madeira, né? Ou seja, é uma tentativa de sucesso da gente rearranjar fibras de madeira. Tá? Então, como é que eu faço essa analogia? A grande vantagem, o grande pulo do gato da indústria de chapas e painéis é você ter um formato daquele material madeira muito mais amigável para construir várias coisas. Construir móveis, construir pisos, construir esquadrias, portas, janelas, etc. Então, é muito mais fácil, para mim é simples de imaginar isso, a gente olhar para essas chapas e painéis e falar assim, isso é muito mais fácil de um marceneiro processar, trabalhar e transformar isso num móvel do que você pegar um tronco de árvore, uma tora e transformar num móvel. Dá para fazer também. Só que a chapa e o painel ele tem uma dimensão e uma facilidade de ser trabalhada muito maior do que a madeira na sua forma original. Então, na verdade, a chapa e o painel, ela é uma transformação da madeira para um formato mais amigável de uso. E para isso, eu gosto de tentar convencer vocês também que a gente pode usar resíduos para fazer esses painéis, o que no Brasil praticamente não acontece, pela abundância de madeira que a gente tem e pela disponibilidade imensa de plantios florestais, de florestamentos, etc. Mas existem fábricas no exterior que são baseadas basicamente em consumirem resíduos de processos de serraria. Tá? Fala, José, queria falar alguma coisa? Uma dúvida? Não, a pergunta é o seguinte, exatamente isso. Será que existe a possibilidade de pegar a biomassa como um todo, folha, todo tipo, casca, tudo, material não classificado, que isso também é uma questão problemática, e prensar para fazer chapa? E somente secando e prensando? Então, José, olha, seria um aproveitamento mais, vamos dizer assim, mais comercial. Mais integral, né, do resíduo. Professor? Sim, Cláudio, pode falar. O senhor conhece a placa cimentícia? Aquela placa madeira-cimento, né? Isso, que nós trabalhamos bastante com ela aqui em cima, que o filho tem uma construtora e hoje com essas construções modulares, nós temos utilizado bastante para o fechamento, trabalhar hoje com o steel frame, né? Então a gente utiliza muito hoje essa parte das placas cimentícias para fazer hoje uns decks, fazer também divisões de vãos e com a possibilidade de você colocar louça, né? Azulejo nele, pisos. Porque ela é uma chapa de alta resistência, né, Cláudio? Eu conheço sim. Existem agora chapas cimentícias mais modernas, que eu acho que é isso que seu filho talvez esteja trabalhando, e que é legal até a gente ter mais informação. O que eu conhecia, antigamente, a gente chamava de chapa cimento-madeira, mas eram fibras maiores, eram lascas de madeira maiores prensadas junto com o cimento. Eu tenho visto, tem até uma reforma na cobertura do meu prédio, que o pessoal está usando muito. São chapas muito estruturais, muito resistentes, utilizadas aí na construção civil cada vez mais, né? Isso que você está falando, né, Cláudio? Sim, ela, na verdade, ela é parecido com o compensado naval. Isso. E ela é como se fosse revestida, uma pintura, um produto cimentício, em que ali você possa colocar tanto aderir ali piso,
pisos, né, ou ladrilhos, quer dizer, e também ela pode ser revestida por pinturas na área externa das paredes para evitar as intempéries. Essas são hoje, e não assim, as pessoas ela hoje ainda não é tão mais assim volumosas igual as anteriores, ela é bem mais finas e tem uma alta resistência realmente, tanto para fazer hoje você fazer hoje um deck e fazer também paredes, fechamentos de áreas grandes que são bastante resistentes. Não, eu vi sim, eu vi chapas de 10 milímetros, 12 milímetros, alguma coisa que não é de grande espessura não, né? Sim. Bom, beleza, pessoal. A informação que eu tenho, até agregando informações para tentar te responder, tá, José Carlos? É o seguinte, aquela pergunta de você prensar todo o material. Dificilmente vai dar certo, viu, José? Porque a alternativa de você prensar um resíduo de madeira para transformar numa chapa derivada de madeira, ela passa muito por aqueles processos de classificação, homogeneização e controle da granulometria do material. Então, por que a gente não usa tantos resíduos para fazer chapa no Brasil, chapas e painéis? Porque a gente tem muita madeira disponível. Né? Então, o resíduo ele vai ter, na sua transformação, uma classificação, uma composição granulométrica, eu não gosto de falar muito assim pior, mas ela não tão possível de homogeneidade nas suas partículas como a madeira in natura. Tá? Então, as indústrias de chapas e painéis elas têm duas variáveis importantes para que o painel dê certo, que é eles chamam de índice de esbeltez. O que é índice de esbeltez? O que é um cara esbelto, assim, que nem o José, assim, aquele cara alto e magro, né? Esse é o padrão da esbeltez. Então, eles controlam isso, viu, José? O comprimento da fibra em função da sua largura. Outro fator importante é o que eles chamam de fator de compactação. Normalmente, as chapas elas sempre preferem matérias-primas de baixa e média densidade, porque no processo de compactar para gerar uma chapa, existe uma densificação desse painel, que é esse fator de compactação, que é a densidade inicial em função da densidade final do painel. Então, eles controlam muito tudo isso. Quando você começa a introduzir o resíduo com matéria-prima para a indústria de chapas e painéis, essas variáveis controle da indústria, elas começam a ser um pouco descontroladas. Não que não seja possível. É possível, precisa de investimento tecnológico nisso, precisa de desenvolvimento de equipamento e precisa de uma consciência também pelo setor produtivo. O que é difícil colocar numa balança econômica, entendeu? Então, o que estou tentando passar para vocês é que no Brasil, esse tipo de indústria ainda recusa demais a utilização de resíduos nos seus processos. Professor? Sim, claro. Uma pergunta. Eu fico com uma dúvida se, na verdade, essa produção de placas, se elas são estritamente na utilização de resíduo ou a produção de materiais com granulometria específica para a produção dessas placas. Porque, assim, uma coisa ou outra, ou você tem assim, aproveitamento de resíduo para a produção de placa, porque, na verdade, eu acredito que seria assim, teria que ter uma demanda ou uma oferta muito grande de resíduo para que pudesse atingir uma produção de placas. Ou se, na verdade, geraria esse material para que tenha uma granulometria e dá a forma necessária que a gente precisa. Deixa eu tentar aproveitar o gancho assim para passar essas mensagens são importantes, tá? Esses conceitos. É tudo uma questão da gente ter uma boa engrenagem, tá, Cláudio? Para a gente aumentar, eu vou tentar generalizar,
fugir um pouco só do exemplo das chapas e painéis, mas é um exemplo que cabe com uma luva isso. Para a gente ter uma maior eficiência no uso dos nossos resíduos madeireiros como um todo, a gente precisa investir no quê? Primeiro, em tecnologia, para controlar essas variáveis que eu já falei bastante hoje. Classificação dos resíduos, controle de umidade, controle de impurezas, etc. A gente precisa investir nisso. Depois, a gente precisa ter uma boa relação de oferta-demanda. Pensa assim, uma indústria de chapas e painéis, por menor que ela seja, ela vai ser uma indústria de médio porte. Ela precisa de uma prensa, precisa de picadores, precisa de secadores, vai ser uma indústria pelo menos de médio porte, talvez só de grande porte. Aí eu vou precisar de uma matéria-prima condizente com esse porte na indústria, vou precisar de muito material. Então, isso tudo faz com que a utilização com sucesso dos resíduos para indústrias madeireiras seja não tão simples. Né? Então, a gente tem que adequar toda essa logística de variáveis e controles da matéria-prima. A gente precisa adequar toda a questão de tecnologia de equipamentos ao abastecimento em volume suficiente para que aquela indústria aconteça. Então, Cláudio, por isso que o desafio de vocês, aí eu queria até tentar caminhar para o final, o desafio de vocês trazerem para a gente discutir uma iniciativa de sucesso ou uma iniciativa que não deu certo, vai tratar muito disso daí, muito, da relação de oferta e demanda e na qualificação dos seus resíduos e na quantidade que a relação de oferta e demanda conseguiu encaixar. Tudo bem, pessoal? Vamos tentar fazer um passo a passo. Estou precisando encerrar, com uma hora eu preciso organizar outra reunião lá. Olha, eu vou usar essa última imagem hoje, final, porque eu não vou passar rápido até o fim, não, porque eu vou me arrepender disso. Porque o briquete, ele nesse contexto todo que a gente está falando de aproveitamento de resíduos, talvez o exemplo de maiores possibilidades, que remetem a maiores possibilidades de uso, de relação de oferta-demanda, para situações do nosso país que demandam energia ainda muito a partir de queima direta de matéria-prima. Então, o briquete, que é essa imagem que a gente vai utilizar como a última da aula de hoje, que eu vou ter que encerrar mesmo, ele é uma alternativa inteligentíssima, importantíssima nesse contexto, e que começa a ser observado cada vez mais no nosso dia a dia. Todo mundo já viu briquete para vender? Hoje até algumas casas de material de construção, outro dia eu vi na Amoedo, José, caixa de briquete. Já viu, Cláudio? Eu até lhe falei sobre essa questão, nós estamos trabalhando com no mestrado do meu filho aqui, sobre a melhoria do poder calorífico. Briquete, né? Porque nós estamos agregando o fino do carvão aos briquetes, a biomassa, para melhorar essa qualidade do briquete aqui, né? Então, eu vou trazer, acho que na próxima aula, para que esse resíduo, eu vou lhe mostrar beleza. Aqui. E está sendo produzido aqui em Volta Redonda, né? Nessa empresa aqui, na Tarobex. Tarobex. Essa que seu filho trabalha, isso? Ela está sendo um objeto de estudo dele, né? Porque é a empresa que está proporcionando a ele uma condição de ele melhorar a qualidade do briquete. Tá bom. Na verdade, eu acho que a gente não pode passar muito batido por isso, não. Eu anotei aqui para a aula que vem a gente começar a partir dessa imagem do briquete, tá? Acho que a gente está mais ou menos na metade ainda dessa visualização. E o briquete eu gasto um tempo bom, porque eu acho que é importante. Ele tem vários conceitos que a gente pode agregar, discutir e principalmente firmar como aprendizado da disciplina nessa iniciativa, que é o da classificação, do controle da umidade, do poder calorífico, que o Cláudio colocou agora. Dependendo da espécie, a gente atinge um poder calorífico, dependendo
da pressão de compactação a gente atinge determinado poder calorífico. Bom, então essa imagem aqui, onde a gente continua a partir dela na próxima aula, ela é de uma produção em linha de briquetes. Então, um ambiente aqui relativamente limpo de extrusoras compactadoras de briquete. Então, essas duas imagens de baixo, talvez sejam dois tamanhos, né, de equipamento. Ele tem um coletor, um recipiente armazenador e coletor do resíduo, e ali embaixo, em detalhes aqui à esquerda, a gente tem o processo de extrusão. Extrusão é um processo na área de engenharia de materiais, engenharia de produção, onde a gente compacta e de forma contínua a gente tem a produção do nosso produto, do nosso material. Então, o que é produzido a partir de extrusão? Fios metálicos, né, fio de cobre, arame, etc. Você pega o metal e vai passando numa extrusora e sai aquele fio contínuo. O briquete é mais ou menos a mesma coisa. O briquete existe outra forma de compactar e fazer por batelada. Mas esse processo de extrusão contínua que a gente está vendo nessa imagem em cima à direita, é o mais interessante, talvez o mais moderno, que gera maior sucesso. Ele vai saindo dessa forma da extrusora e depois ele vai sendo cortado, de certa forma, ou gerado partes menores dele para a própria movimentação, carregamento, transporte e consumo, normalmente em caldeiras de biomassa também. Bom, ele é um substituto da lenha, com várias vantagens em relação à lenha, entre elas, melhor poder calorífico, mais homogêneo, né? Quando a gente tem uma carga de lenha, a gente tem materiais muito heterogêneos em função de tamanho, de densidade, de umidade, etc. O briquete, nesse processo de extrusão, ele já passa por uma pré-secagem muito grande, ele sai bastante seco também, o que é importante quando a gente for consumi-lo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, vou abrir a palavra um pouquinho. Vamos combinar, então, da semana que vem. Cláudio já deu algumas ideias. Cada um de vocês, eu queria, se possível, trazer dois materiais. Mas eu queria que trouxesse para mostrar na câmera aqui e a gente bater um papo sobre isso. Tudo bem? Combinado? Aí a gente parte dessa parte teórica aqui, a partir do briquete, que tem bastante coisa para falar. Tem mais umas 3 ou 4 imagens aqui que são de briquetes. Essa propaganda é bem importante. Aí eu não vou ter tempo hoje para passar como eu queria. Prefiro começar 9 horas da semana que vem. A gente usa melhor o tempo. E acho que cabe também fazer a aula de classificações na semana que vem. Não falei no começo da aula, mas hoje pela manhã eu consegui um pouquinho antes dar uma organizada no SIGA, disponibilizar essas aulas para vocês de uma forma mais organizada. Já está lá para acessar, tá bom? Pode falar, Cláudio, desculpa te interromper. Não, eu falei sobre a questão quando o senhor falou sobre os briquetes, verdadeiramente a aceitação na região tem sido muito, inclusive tem foi gerado um vídeo em que o pessoal das pizzarias ele tem assim, dado assim, na verdade, preferência para a utilização dos briquetes em função realmente da secagem, da limpeza em que ele vem, porque na verdade, quando vinha madeira verde, vinha madeira inclusive com insetos peçonhentos, e uma série de situações que eram assim, bastante desagradáveis para o usuário final. Com certeza. Praticamente o pessoal aqui tem trabalhado bastante a logística também de armazenamento, de transporte é bem mais limpa do que a lenha que o pessoal consumia anteriormente. Muito, a gente vai falar bastante disso. A sensação que eu tenho, Cláudio, você falou uma coisa nesse sentido, é que a relação de oferta e demanda que eu comentei hoje, que queria depois trabalhar mais, o briquete ele tem uma grande demanda de mercado, né? Ele tem uma grande demanda, e quanto mais a gente tiver oferta, mais barato ele vai passar a ser, só que a oferta é pequena ainda.
São poucas indústrias vendendo brinquedos. Né? Queria falar alguma coisa, José? Não, tá bem, tá ótimo. Então tá bom, a gente vai se adequando aqui. Então fica essa tarefa para a semana que vem. A gente continua e fecha essa parte de brinquedos, é importantíssima, por isso que eu vou encerrar, senão a gente não vai abordar direito. E a semana que vem a gente faz a classificação e faz essa prática aí, vamos ver se vai funcionar, de cada um trazer 2 materiais. Cláudio tem bastante coisa para mostrar. Tá bom? Então tá, quem puder acompanhar a reunião, grande abraço. Fica o convite aí, quem quiser acompanhar a reunião hoje à tarde, tá? Prazos, etc. 13h30, eu ponho o link aqui para vocês também. Na verdade é esse mesmo link. Vai ser aqui também a reunião. Tá bom? Tá bom. Abração, pessoal. Bom fim de semana aí para todos. Um abraço.